Seguindo com o tema tributo sobre o lucro, nesse vídeo vamos tratar do assunto prejuízos fiscais, como eles são calculados e qual é o impacto desses prejuízos na contabilização dos tributos diferidos. Vamos iniciar esta discussão com um exemplo numérico, e esse exemplo numérico vai nos ajudar a ilustrar os conceitos fundamentais. Vamos imaginar uma empresa que tem receitas tributáveis de 2.000 e despesas dedutíveis de 2.600. Então, claramente, nós já percebemos que essa empresa está com prejuízo antes do imposto de renda, de 600. A alíquota dela vai ser de 30%. Seguindo os mesmos passos que nós fizemos nos exemplos anteriores, nós precisamos calcular o imposto de renda corrente. E fazendo este cálculo, já que não há nenhuma diferença temporária, a base de cálculo fiscal, ou lucro real, vai ser de menos 600, é um prejuízo fiscal. Claro que o imposto de renda a pagar é zero, a despesa de imposto de renda corrente é zero. Porém, há um prejuízo fiscal. O que isso significa? Significa que a empresa tem a possibilidade de, no futuro, deduzir este prejuízo e pagar menos imposto de renda. Ela vai ter um benefício de economia tributária. Então, o que nós vamos lançar aqui num primeiro momento é uma despesa de R corrente de zero, mas ao mesmo tempo nós vamos reconhecer um imposto de renda diferido no ativo, justamente para demonstrar essa possibilidade de economizar 180 de imposto de renda no futuro, uma vez aqui que a alíquota está sendo considerada em 30%. Então, a contrapartida deste ativo, que é um débito, será um crédito no resultado, uma receita de R diferido. E aí, novamente, seguindo a mesma lógica dos exemplos anteriores, mesmo aqui com prejuízo, percebemos que 30% do prejuízo gera um resultado positivo de imposto de renda, que é de 180. Então, o imposto de renda diferido está corrigindo o resultado de regime de caixa para competência. O raciocínio continua funcionando, mas nesse caso, o que está acontecendo não é uma diferença temporária, é um prejuízo fiscal. Ok? Um ponto importante a salientar, nós já comentamos isso no vídeo anterior, é que para o reconhecimento deste ativo fiscal diferido, a empresa tem que demonstrar que no futuro ela tem perspectiva de lucros tributáveis, uma vez que o benefício, na verdade, só vai se configurar se eu tiver lucros. Aqui no Brasil, pelo menos, não há restituição desse imposto de renda. Existem países em que a legislação permite isso. Se a empresa já tiver pago o imposto de renda no passado, é como se esse 180 fosse uma devolução do imposto de renda que ela já pagou. Mas aqui no Brasil isso não existe. Essa lógica funciona para pessoas físicas, quando vão pagando o imposto de renda mês a mês por estimativas, e ao final do exercício, quando fazem a declaração de imposto de renda e percebem que tem que pagar menos do que já pagaram, elas calculam um valor de restituição e o governo devolve esse dinheiro. Mas para as pessoas jurídicas, isto não acontece nessa situação. A empresa tem um prejuízo e ela não vai receber imposto de renda, mas ela vai no futuro poder compensar esse imposto de renda quando ela tiver lucros. Então, a condição para que este ativo seja um ativo, que ele possa ser reconhecido, é que a empresa tenha lucros tributáveis futuros. Então, aqui, obviamente, estamos assumindo isso. Então, apenas para concluir aqui a lógica do exemplo, o prejuízo fiscal está sendo gerado e o imposto de renda diferido, portanto, está sendo constituído. Agora vamos imaginar o período seguinte em que a empresa possui este lucro tributável e vai fazer a compensação, para que a gente possa enxergar como funciona o processo de reversão do ativo fiscal diferido. Então aqui neste ano estamos supondo receitas tributáveis de 3.000 e despesas dedutíveis de 2.200, a mesma alíquota de imposto de renda. Então vejam que
A empresa teve um lucro agora de 800, que é maior do que aquele prejuízo anterior de 600. Então, sem assumir nenhuma trava de compensação de prejuízos fiscais, que de fato aqui no Brasil existe, assumindo, portanto, que a empresa pode compensar todo o prejuízo fiscal, o que aconteceria no cálculo do imposto de renda corrente? A empresa apuraria, num primeiro momento, uma base de cálculo tributável de 800, porém, como ela teve o prejuízo de 600 no período anterior, ela vai compensar e, portanto, para fins de tributação, ela só vai pagar imposto sobre 200. Então, vejam que o benefício de economia fiscal está se materializando agora. Se ela não tivesse esse prejuízo, ela pagaria imposto de renda sobre 800 e, portanto, o imposto de renda dela seria 240. Mas nesse caso ela vai pagar apenas 60. Então vejam que a diferença é justamente 180, que é aquele ativo fiscal diferido que nós havíamos reconhecido no período anterior. É o benefício que agora está se materializando. Estou economizando 180 de imposto de renda. Então, vamos lançar a despesa de R corrente de 60, que nós acabamos de calcular, mas ao mesmo tempo vamos reverter o ativo fiscal diferido que nós constituímos, porque nesse momento o benefício se materializou. Não tem sentido o ativo continuar registrado na conta de ativo, imposto de renda diferido, se eu não tenho mais prejuízo fiscal, eu acabei de compensar. Então, nós creditamos o IR diferido no ativo e debitamos o resultado. E aí, nesse caso, o que está acontecendo? Eu estou demonstrando que eu tenho um lucro contábil de 800 e uma despesa total de 30% de 800, que é 240. Sendo que 60 eu vou pagar de fato e 180 se refere ao benefício fiscal de aproveitamento daquele prejuízo que eu tive no período anterior. Bem, então com isso nós concluímos este exemplo assumindo a compensação integral do prejuízo fiscal. O prejuízo fiscal nesse caso foi utilizado e o imposto de renda diferido, portanto, é baixado, é revertido. Agora, dando sequência ao exemplo, para a gente finalizar essa discussão, vamos supor que existe um bloqueio, existe uma trava de compensação do prejuízo fiscal, que é justamente o que ocorre aqui no Brasil. Pela legislação, a empresa não poderia fazer o que a gente está mostrando aqui nesse exemplo. Na nossa legislação, se a empresa tem um lucro tributável, por exemplo, de 800, ela só pode compensar no limite até 30% deste lucro tributável, que daria 240. Então, ficaria com um saldo de prejuízo fiscal para compensar no período seguinte. Então, vamos demonstrar essa situação, assumindo uma compensação de até 30% do lucro tributável. Então, o lucro antes do IR é o mesmo, mas agora a compensação estará limitada a 240. Como nós dissemos, é 30% dos 800, que é o lucro tributável nesse caso. Então, essa empresa, apesar de ter um lucro agora de 800 e ter tido um prejuízo atrás de 600, ela tem que pagar imposto sobre 560 e não sobre 200. Então, é uma forma de o governo limitar a compensação e, portanto, eu tenho que ter lucros tributáveis futuros numa proporção maior para garantir que o benefício fiscal vai se configurar. Refazendo aí as contas, o nosso imposto de renda corrente agora vai ser de 168, portanto, uma despesa de R corrente de 168 contra imposto de renda a pagar. Muito bem, quanto nós utilizamos de prejuízo fiscal? Nós utilizamos o correspondente a 30% de 240, porque 240 é a base, não é o imposto de renda sobre a base. O imposto de renda sobre os 240 é 30% de 240, que é 72. Então, vocês lembram que nós tínhamos um saldo de imposto de renda diferido, constituído inicialmente, de 180, que era 30% de 600. E agora nós estamos utilizando
72, nós estamos aproveitando uma economia fiscal de 72. Vejam, por exemplo, aqui, se nós fôssemos pagar imposto de renda sobre 800, nós pagaríamos 240. Quanto nós efetivamente estamos pagando? Nós estamos pagando 168. A diferença é 72. Então, 72 é o quanto nós estamos aproveitando de benefício tributário, quanto nós estamos economizando de imposto de renda. Então, nós vamos creditar o ativo fiscal diferido, porém, não integralmente, porque nós ainda temos direito a compensar 108 de imposto de renda no futuro. Então, o prejuízo fiscal está sendo utilizado, mas parcialmente, e o imposto de renda diferido no ativo, portanto, é parcialmente baixado. Permanece um saldo no ativo. Ok? Então, esse exemplo ilustra de uma forma mais próxima o que acontece aqui no Brasil. Essa trava do prejuízo fiscal faz com que as empresas tenham que ter lucros em proporções maiores para que elas possam compensar o prejuízo. Nesse caso, por exemplo, se a receita ao invés de 3 mil fosse de 6 mil, com a mesma despesa, eu teria um lucro tributável bem maior, de forma que 30% desse lucro seria suficiente para compensar. Fazendo as contas aqui, 6 mil menos 2.200, 3.800. Se nós calcularmos 30% de 3.800, dá 1.140, mas o nosso prejuízo tinha sido apenas de 600. Então, nesse caso, nós poderíamos compensar os 600, porque nós estaríamos dentro do limite de 30% do lucro tributável. Mas neste caso aqui, o lucro tributável é 800. Eu não posso compensar os 600 porque 30% de 800 é só 240. Então eu fico com um saldo de imposto de renda diferido, aguardando ter lucros tributáveis nos próximos períodos para continuar a fazer a compensação. Bem, então, apenas reforçando esse conceito que nós já comentamos diversas vezes, o ativo fiscal diferido só deve ser reconhecido até o limite da probabilidade de geração de lucros tributáveis futuros. Se não houver essa probabilidade, ou se houver essa probabilidade, mas num limite inferior ao saldo do prejuízo, o ativo fiscal diferido não deve ser reconhecido, ou pelo menos não será reconhecido na sua integralidade. A empresa vai fazer um reconhecimento parcial ou então nem vai reconhecer este imposto de renda diferido. De qualquer modo, essa é uma questão delicada, porque quando a empresa tem um prejuízo fiscal e não reconhece o imposto de renda diferido, é como se ela estivesse passando uma mensagem para o mercado de que ela não tem previsão de ter lucros no futuro. Então é como se ela estivesse assumindo que a situação vai continuar ruim ou vai piorar. E as empresas em geral não tendem a desejar fazer isso porque isso pode piorar ainda mais a situação da empresa. Por outro lado, a contabilidade deve espelhar a realidade econômica. Posso reconhecer um ativo que não tenha previsão de ter benefícios futuros. Então é uma situação realmente bem delicada na prática e envolve bastante julgamento. Todo ativo fiscal diferido, mesmo que não tenha sido reconhecido, deve ser reavaliado a cada final de período. Se ocorrer, por exemplo, uma situação em que eu tive um prejuízo, estava vislumbrando um cenário de dificuldade, portanto não reconheci o imposto de renda diferido no ativo, porque não tinha previsão razoável de ter lucros tributáveis no futuro. Mas daqui a 2 ou 3 anos eu passo a ter esta probabilidade, esse cenário previsível de lucros tributáveis, então aí neste caso eu devo reconhecer o ativo fiscal diferido naquele exercício, não no passado, claro, né? Porque foi naquele exercício que a situação se alterou. E a entidade reconhece um ativo fiscal diferido não reconhecido anteriormente, na medida em que se torna provável que esses lucros tributáveis futuros vão permitir que o ativo seja recuperável. Então, novamente, estamos lidando com a previsão do futuro, o que podemos considerar que é sempre delicada, né? É muito difícil a gente dizer que a empresa vai adivinhar o futuro. A ideia não é essa. A ideia é fazer projeções com base nas informações que estão disponíveis.
mas é sempre difícil, é sempre delicado, porque a gente está tentando prever o que vai acontecer no futuro, e isso não é uma tarefa, obviamente, simples.